Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. É muito bom nós estarmos juntos nessa manhã para louvar, para engrandecer, para magnificar o nome do nosso Deus. Quero contigo nós estarmos orando nesta manhã e também eu quero buscar ao Senhor através da palavra e convidar você a estar comigo nessa manhã para nós estarmos entrando no Santo dos Santos, no santo lugar, tendo comunhão com o nosso Deus e falando com Ele que Ele é o nosso Rei, o Príncipe da Paz, Senhor dos Senhores, Deus Altíssimo. Amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por essa manhã, muito obrigado pelos teus cuidados, até que o Senhor tem nos ajudado, fortalecido, feito, Senhor Deus, maravilhas em nossas vidas. Então, ó Deus, faça resplandecer da Tua glória sobre nós. Nós venhamos ver o Senhor agindo com poder e grande glória. Manifesta, Senhor Deus, o Teu poder, a Tua unção, o Teu grande amor, ó Pai, sobre os Teus servos, ó Pai. Porque sabemos, ó Pai, que não é em vão, Senhor Deus, a nossa chegada até aqui. As Tuas mãos, ó Pai, têm sido conosco, o Teu carinho, o Teu amor, ó Pai. Então, ó Deus, continua abençoando, Senhor Deus, as famílias, ó Pai, os nossos amados irmãos e irmãs, ó Pai, conforme o meu filho Breno, meu filho Brian, a Brena, Senhor Deus, a minha esposa Diva. Também os meus amigos, meus irmãos, ó Pai, conforme a tia Nissinha, Senhor Deus, Dona Valéria, a Dona Vilma também, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, a Dona Neuza, cada uma das minhas amadas irmãs, ó Pai, conforme a diaconisa da Cília, Senhor Deus, também, Senhor Deus, a nossa amada irmã Marina Salles, ó Pai, a nossa amada irmã Lucinéia, Elaine, William, Senhor Deus, Hanna, esteja em encontro também, Senhor Deus, ao Efraim, e ministra, Senhor Deus, com o Teu poder, com a Tua unção, com o Teu sobrenatural, e faça, Senhor Deus, com que nós cresçamos na Tua graça e no Teu conhecimento. Abençoa, Senhor Deus, aquele que tem clamado pelo pão cotidiano, Senhor Deus, tem clamado por uma porta aberta, tem clamado, Senhor Deus de Israel, para que o Senhor venha, Senhor Deus, com Teu poder, Senhor Deus, com Teu sobrenatural, fazendo, Senhor Deus, com que seja uma bênção, Senhor Deus, nas Tuas mãos. Então, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nos auxilia, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, esteja indo de encontro, ó Pai, aquelas pessoas que estão, Senhor Deus, passando por problemas sérios, ó Pai, de saúde, ó Pai. Muitas vezes com os corações dilacerados, tristes, ó Pai, com medo de morrer, ó Pai, mas o Senhor é Deus quem dá a última palavra, pois a última palavra ela não vem do médico, ela não vem do advogado, mas ela vem de Jesus. Então Jesus Cristo esteja nos ajudando, fortalecendo, dando saúde, paz, alegria, prosperidade. Esteja indo de encontro, ó Pai, aqueles que estão hospitalizados, ó Pai, aqueles que estão, Senhor Deus, nos leitos, ó Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, aqueles, ó Pai, que estão, Senhor Deus, no CTI, na UTI, no coma, que a Tua mão potente, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, fazendo milagre nessa manhã. Pai, aquelas pessoas, ó Pai, que estão, Senhor Deus, tanto, Senhor Deus, nos asilos, conforme nos orfanatos, ó Pai, também, Senhor Deus, presídios, ó Pai, centro de recuperações, ó Pai, manicômios, ó Pai, quantas pessoas têm, aleluia, deixado de viver, Senhor Deus, quantas pessoas têm, Senhor Deus, passado, Senhor Deus, por torturas espirituais, ó Pai, mas o Senhor é o Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, que torna tudo possível, Pai. Então, nessa manhã nós oramos, nós clamamos e te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha trazer, Senhor Deus, liberdade, pois a Tua palavra diz, se Cristo vos libertar verdadeiramente, sereis livres, ó Pai. E nós sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Então, em nome de Jesus Cristo, coloca esses principados e potestades por terra, que venha o Senhor reinar, ó Pai, no nosso meio, na nossa vida, Senhor, no nosso lar, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso ir, no nosso vir, onde quer que estejamos, ó Pai, que a Tua boa mão seja conosco, ó Pai, assim nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém. Eu quero com vocês, nós estarmos aí nessa manhã, buscando ao Senhor em espírito e em verdade. Nós vamos estar aí lendo alguns livros das Sagradas Escrituras e eu quero contigo nós estarmos aí colocando a nossa vida no altar do Senhor. Amém? Glórias a Deus.
Nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, é uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador e também responsável por esse trabalho. Eu quero convidar a você a nós estarmos aí buscando ao Senhor nos livros das Sagradas Escrituras, Salmos 42 e 43, Deuteronômio 3 e 4, Marcos 7 e 8. Nós vamos estar aí nos renovando, através dessa palavra maravilhosa que o Senhor tem nos dado aí nessa manhã. E você é o meu convidado para nós estarmos aí buscando ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Então, vamos estar nos colocando na presença do grandiosíssimo Deus de Israel nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Leiamos então Deuteronômio capítulo 1. Essas são as palavras, parece que nós lemos esse Deuteronômio aqui, ou não. Deixa eu só dar uma olhada aqui para a gente dar sequência, dar continuidade aqui. Voltar aqui um pouquinho. E aí nós estaremos dando sequência aí a tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Só dar uma averiguada aqui e a gente dá sequência. Isso mesmo, nós já fizemos esses dois Deuteronômio aqui. Nós já lemos 1 e 2, agora é 3 e 4. Eu quero contigo nós estarmos aí em Deuteronômio 3 e 4. Nós vamos estar buscando ao Senhor no 3 e no 4, amém? Então, depois nós viramos e subimos o caminho de Bazã. Aleluia. E Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo a peleja em Edrei. Então o Senhor, deixa eu voltar aqui, porque houve algo errado aqui. Então o Senhor me disse: não temas, porque a ele e a todo o seu povo e a sua terra tenho dado na tua mão. E far-lhe-ás como fizeste a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. E também o Senhor, nosso Deus, nos deu a nossa mão a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, de maneira que o ferimos até que não lhe ficou sobrevivente algum. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades. Nenhuma cidade houve que não lhe tomasse. 60 cidades, toda a região de Argob, o reino de Og em Bazã, e todas as cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos. Muitas outras cidades sem muros, e destruímos-las, como fizemos a Sion, rei de Esbom, destruindo todas as cidades, homens e mulheres e crianças. Porém todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Glórias a Deus. Assim, naquele tempo, tomamos a terra das mãos daqueles 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, desde o rio de Arnon até o monte Hermon. A Hermon, os sidônios chamam Sirion, porém os amorreus chamam de Senir. Todas as cidades do Planalto, e todo o Gileade, e todo Bazã, até Salcar e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Porque só Og, o rei de Bazã, restou dos gigantes, que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá dos filhos de Amor?
de 9 côvados o seu comprimento, e de 4 côvados a sua largura pelo côvado comum. Tomamos esta terra em possessão naquele tempo desde Aroé, que está junto ao ribeiro de Arnon, até a metade da montanha de Gileade, com as suas cidades. Tenho dado aos Rubenitas e Gaditas, e o restante de Gileade, como também todo o Bazã, o reino de Og. Dei a meia tribo de Manassés, toda aquela região de Argob, por todo o Bazã, se chamava a terra dos gigantes. Jair, filho de Manassés, alcançou toda a região de Argob, até o termos do Gesuritas e Maacatitas, e chamou de Avote Jair, até este dia. E a Maquir dei Gileade, mas os Rubenitas e Gaditas desde Gileade até o ribeiro de Arnon, cujo meio serve de limite, e até o ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon, como também a Campina e o Jordão, por termo desde Criate até o mar da Campina, o mar salgado, debaixo de Asdod e Pisga, para o oriente. E no mesmo tempo vos ordenei, dizendo: o Senhor vosso Deus vos deu esta terra para possuí-la. Passai, pois, armados, vós, todos os homens valentes, desde os vossos irmãos, os filhos de Israel, tão somente vossas mulheres e vossas crianças, vosso gado, porque eu sei que tendes muito gado, ficarão nas vossas cidades, que já vos tenho dado, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós, para que eles herdem também a terra que o Senhor vosso Deus lhes há de dar além do Jordão. Então voltarei, cada qual a sua herança, que já vos tenho dado. Também dei a Josué no mesmo tempo, dizendo: os teus olhos têm visto tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito, e a esses 2 reis assim fará o Senhor a todos os reinos que tu passares. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Também eu pedi graça ao Senhor, no mesmo tempo, dizendo: Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, pois que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos. Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está além do Jordão, essa boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais deste assunto, sobre o cume de Pisga, e levanta os teus olhos ao ocidente, ao norte, ao sul e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Mas, pois, a Josué, e anima-o, e fortalece-o, porque ele passará adiante deste povo, e o fará possuir a terra que verás. Assim ficamos neste vale defronte Bet-peor. Amém? 4. Vamos ao capítulo 4 de Deuteronômio. Capítulo 4 de Deuteronômio diz assim: agora, pois, Israel, ouve os astutos e o juízo,
ou melhor dizendo, agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para cumprirdes, para que vivais e entrais e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os meus mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor deu, aleluia, ou melhor dizendo, o Senhor teu Deus consumiu no meio de ti. Porém vós, que vos achastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes, aqui vos tenho ensinado estatuto e juízo, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. Guardai-vos, aleluia, guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todo este estatuto e dirão a este grande povo e a nação sábia e entendida, pois que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus? Todas as vezes que o invocamos, e que não há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda a lei que hoje ponho perante vós. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não, aleluia, se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e os farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos, o dia em que estiveres perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta a mim este povo, e os farei ouvir as minhas palavras e aprendê-las-ão, para temerem todos os dias na terra, aleluia, todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. E vós vos chegastes e vos puseste em pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor falou do meio do fogo, a voz das palavras ouviste, porém, além da voz, não viste figura alguma. Então vos anunciou a ele a sua aliança, que vos ordenou a cumprir os 10 mandamentos, os escreveu em tábuas, aleluia, em 2 tábuas de pedra. E também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que se cumprisseis na terra na qual passais a possuir. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura viste no dia em que o Senhor, em Horebe, falou convosco no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura semelhante de homem ou de mulher, figura de algum animal, ou, aleluia, de que haja na terra, figura de alguma ave alada que voa pelos céus, figura de algum animal que se arrasta sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. Que não levantes os teus olhos aos céus e veja o sol, a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido e que te inclines perante eles,
e sirva àqueles que o Senhor, teu Deus, repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais por povo hereditário, como nesse dia se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por causa das vossas palavras e jurou que não passaria o Jordão e que não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dará por herança. Porque eu nesta terra morrerei, não passarei o Jordão, porém vós o passareis e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos e não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e não façais para vós escultura alguma, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos pediu, porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Quando, pois, gerardes filhos e filhas, aleluia, filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos compadecerdes, e fizestes alguma escultura semelhante de alguma coisa, e fizestes o que é mal aos olhos do Senhor, teu Deus, para os provocar a ira. Hoje tomo por testemunha contra vós o céu e a terra, que certamente logo perecereis da terra, a qual passais o Jordão para possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, assim sereis de todos, aleluia, de todos destruídos. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as nações, as quais o Senhor vos conduzirá. E ali servireis a Deus que, aleluia, que são obra das mãos dos homens, madeira e pedra, que não vêm, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então dali buscarás o Senhor teu Deus, e o acharás, quando buscar de todo, aleluia, o vosso coração, de toda a sua alma. Quando entrardes, aleluia, ou melhor dizendo, quando estiverdes em angústia e todas estas coisas acontecerem, então, nos últimos dias voltareis para o Senhor teu Deus, e ouvirás a sua voz, porquanto o Senhor teu Deus é Deus de misericórdia, não desamparará, nem te destruirá, nem esquecerá da sua aliança que jurou teus pais. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precedem, desde o dia em que Deus criou o homem, hoje, ou melhor dizendo, sobre a terra, desde a extremidade do céu à outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta. Ou seja, jamais se ouviu coisa como esta. Ou se algum povo ouviu a voz de Deus falando no meio do fogo, como tu a ouviste e ficou vivo. Amém? Glórias a Deus. Eu quero convidá-los, nós vamos ao próximo livro das Sagradas Escrituras e nós vamos buscar ao Senhor em espírito e em verdade. Esse próximo livro agora, e nós iremos adorar o Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Quero te convidar para nós estarmos indo, nós saímos aí de Jó 42, e aqui ainda ficou Jó 42, mas é Salmo 42 e 43, nós vamos para Salmo 42 e 43, amém, amados irmãos? Não, é que eu voltei cá embaixo, Salmo 42 e 43, nós vamos estar fazendo menção desse Salmo e buscaremos ao Senhor, Salmo 42 e Salmo 43. Salmos 42 e Salmo 43.
Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a tua face, a face de Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Aleluia, pela salvação da tua face. Meu Deus, dentro de mim, a minha alma está abatida, pois isso lembra-me de ti desde a terra do Jordão, desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído, aleluia, das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará, aleluia, sua misericórdia de dia e de noite, e a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Amém. Glórias a Deus. Oh, aleluia. Versículo 9. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Com ferida mortal e meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo o dia me dizem: onde está o teu Deus? Porque está batida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face. É o meu Deus. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. 43. Salmo 43. Faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Porque me rejeitas, porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Envia a tua luz, a tua verdade, para que me guie, me levem o teu santo monte e os teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei. Ó Deus, Deus meu, porque estás batida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, a face, aleluia, a salvação da minha face, e Deus meu. Amém. Quero convidá-los também para nós estarmos indo no livro de Marcos. Nós vamos buscar o livro de Marcos agora. Eu quero contigo nós estarmos aí, aleluia, nos alegrando nesse livro, amém? Marcos, nós vamos estar aí no livro de Marcos, no capítulo 7, capítulo 8, amém? E ajuntaram-se a eles os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando, aleluia, deixa eu que voltar, aleluia. E quando voltam do mercado, se não lavarem as mãos, não comem. E muitas outras coisas que receberam
para observar como lavar dos copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrina que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazem muitas coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardastes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe. A quem maldizer, ou o pai ou a mãe, que morra a morte. Vós, porém, dizeis: se o homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas semelhantes a estas. E chamando a si toda a multidão, disse-lhes: ouve-me, vós todos, e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina um homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em uma casa, e seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Como, aleluia, não compreendeis que tudo que aleluia, de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora no esgoto, tornando puras todas as comidas. E dizei: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os frutos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos os males procedem de dentro e contaminam o homem. E levantando-se dali, foram para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta era grega, Ciro-fenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha os demônios. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançaram aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos seus filhos. Então ele lhe disse: por essa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e que o demônio já tinha saído. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelo meio das terras de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe o dedo nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua.
E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez. E falava perfeitamente, ordenou-lhes que ninguém o dissesse. Mas quanto mais nos proibia, tanto mais os divulgava. E, admirando-se sobremaneira, dizia: tudo fez, aleluia, melhor dizendo, tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos agora ao capítulo 8 de Marcos. Amém? Abração para o meu irmão José Vidal aí. Deus esteja te abençoando aí. Capítulo 8. E naqueles dias, havendo uma grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque já 3 dias que estão comigo, e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém satisfazê-lo de pão aqui nesse deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7 pães. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando 7 pães e tendo dado graças, partiu-os, deu aos seus discípulos para que pusessem diante deles. E puseram diante, e comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os, e entrando logo no barco, com seus discípulos foi para as partes de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para que o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente, um suspiro, aleluia, em seu espírito, disse: Por que pede esta geração má um sinal? Em verdade vos digo que esta geração, aleluia, não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão no barco. Não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus, do fermento dos herodianos. E arrazoavam-se entre si, dizendo: É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: Por que arrazoais que não tendes pão? Não, aleluia, considerastes, nem compreendestes esse sinal? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo os olhos, não vedes, tendo os ouvidos, não ouvis, e não vos lembrais, quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhes 12. E quando partir os 7 aos 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram 7. E ele lhes disse: Como não entendais ainda? E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo homens,
pois o vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e fez olhar para cima, e ele ficou restaurado e viu a todos claramente. E mandou para a sua casa, dizendo: não entres nas aldeias, nem digais a ninguém nas aldeias. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou dos seus discípulos, dizendo: quem diz os homens que sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, e outros um dos profetas. E aí ele disse: mas vós, quem dizeis que sou? Respondendo Pedro, disse: tu és o Cristo. E admoestando-os para que ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, que fosse rejeitado pelos anciãos e principais dos sacerdotes, pelos escribas, e que fosse morto, mas depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são, aleluia, de Deus, mas as coisas que são dos homens. E chamando a si as multidões e os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, esse salvará. Pois que aproveita um homem ganhar o mundo, aleluia, e perder a sua alma? O que dará um homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre, aleluia, pois qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhará de mim, aleluia, e das minhas palavras também. O Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Chegamos ao fim de mais uma leitura da palavra. Eu quero orar contigo, Pai Santo, Pai querido, amado. Muito obrigado, ó Deus, por essa manhã. Muito obrigado pelos teus cuidados, até que o Senhor tem nos ajudado, fortalecido. A tua boa mão tem sido conosco. Nós o adoramos em espírito e em verdade. Abençoa, Senhor Deus, o teu povo, os meus amados irmãos, amigos. Que o Senhor venha falar aos corações em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Amém? Deus de Israel, eu quero chamar a missionária Diva para estar desligando aqui o monitor. Amém? Missionária Diva. Aleluia. Glórias a Deus. O Senhor é bom. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem feito, aleluia, aleluia, tudo do seu poder, da sua unção. Então fica com Deus. Deus abençoe.